Isso aí, agora a gente vai ter a mesa redonda. O tema é o carrocentrismo versus a prioridade do transporte público na gestão da mobilidade urbana. Já posso chamar? Então, com o Aldir Seifert, da Transurb, e com a Nívia Peixoto, da Unicinos. Por favor. Uhum. Bem-vindos todos aqui à Transurb, né, nossa casa. É tão bom fazer debates dessa natureza aqui, porque a gente está no meio desse assunto e sempre nós estamos debatendo aqui, muitas vezes de uma forma um pouco solitária, né? E quando vem técnicos, gestores e principalmente engenheiros de várias áreas que discutem esse assunto, é muito interessante para nós, porque nós vamos, como diz o Hernani, nós vamos trocar ideias, né? E trocando ideias a gente aumenta a nossa capacidade de aprendizado. Nosso assunto aqui é o carrocentrismo versus a prioridade do transporte público no planejamento urbano. Eu tinha preparado um PowerPoint, né? Daí depois conversamos eu e a Nívia como seria uma mesa redonda. Então eu fiz algumas anotações, porque memória já não é mais o nosso forte, como brinca o Hernani, às vezes, conosco. Então, mas é um assunto que envolve vários aspectos, né? Como a gente chegou no carrocentrismo, né? Como esse tema ele se tornou prevalente nessas discussões envolvendo transporte público urbano, né? Hoje as cidades, os centros urbanos abrigam praticamente 90% da população aqui no Brasil, ou seja, dos 203 milhões de habitantes do censo de 22, nós temos 177,5 milhões morando em centros urbanos, ou seja, grande parte da população vive nas cidades. E é nelas que ocorrem os principais problemas, né, enfrentados em termos de trânsito e transporte público, né. As primeiras cidades, assim, um pouco pela história, né, elas surgiram há mais de 5.000 anos, né, e surgiram muito como pontos comerciais, pontos de troca, né, e com elas foram se formando os caminhos de terra, antigamente chamados, né, e que acabaram, assim, se transformando no futuro em estradas, né, e com as estradas vieram os primeiros meios, né, de transporte, todos eles puxados por animais, né. Inicialmente muitos por escravos, né, também, e depois por animais. As civilizações, a mobilidade antiga, né, as civilizações antigas, as primeiras dados de mobilidade urbana podem ser encontrados nas civilizações egípcia, grega e também mesopotâmica, né, onde principais meios de locomoção tratavam de carga, né, e carruagens. Mas foi no século XIX que o problema começou a se tornar um problema bastante grave, né? Bastante importante, né? O transporte de cargas, o transporte público em Nova York, por exemplo, era, em toda a sua maioria, realizado por animais. Isso envolvia uma frota de 200 mil cavalos. 200 mil cavalos, se cada um produzia em torno de 10 quilos de fezes por dia, totalizava 2.000 toneladas de dejetos espalhados para a cidade ao final de 24 horas. Isso trazia um grande problema de moscas, de ratos, enfim, problemas de saúde pública. Além de que, estima-se que os acidentes, na época, produziam mais vítimas do que hoje, com os cavalos. Aí, foram tentar buscar soluções, né? Aí aconteceu a primeira Conferência Internacional de Planejamento Urbano, justamente para buscar uma solução para essa utilização exacerbada de animais no transporte, em geral. Mas essa conferência não era para durar 6 dias, não chegou ao fim, os 6 dias, terminou antes, e não encontrou solução para o problema. Aí, em 1885, um cara chamado Benz criou o carro, que imediatamente se transformou, de fato,
na solução daqueles problemas, né? Então, a expansão do carro ele trouxe inúmeros benefícios, né, para o desenvolvimento tecnológico e econômico das cidades, né? Trouxe mudanças significativas, tanto do ponto de vista positivo como negativo, como a gente está sentindo até hoje, né? Nós tivemos cidades, todas elas planejadas na escala do automóvel. Então, nós conhecemos a nossa capital federal, né, Brasília. Então, com o primeiro automóvel, né, aos poucos foi se introduzindo a indústria, uma indústria mais que inicialmente era por unidade, se transformou em escala depois, né? As indústrias começaram a produzir carros em mais série, né? E lá pela Segunda Guerra isso se tornou, de fato, uma questão econômica importante, né? A indústria automobilística no mundo, e ela se tornou importante no Brasil a partir de 30, quando houve uma política bastante importante para construção de estradas. E se aprofundou no governo Juscelino, né, com a política de metas e com a industrialização toda ela voltada para a construção, não construção, a fabricação de automóveis, caminhões, jipes, enfim, tratores, que naquele momento meio que definiram o nosso modelo econômico industrial, né, que permeia até os dias de hoje, né? Então, eu achei importante trazer um pouco essa questão, né, porque vocês tenham uma ideia. Lá em 1894, o jornal o Times de Londres, ele dizia que se em 1950 até lá não fossem resolvidos os problemas do cavalo, os dejetos se acumulariam em mais de 2 metros, né, de altura dentro das cidades, porque... Então, desse modo, a gente veio caminhando, né, e hoje o carro é o cavalo do passado, né, porque ele ocupa a grande parte do espaço urbano, né, um espaço que devia ser coletivo, né, acaba sendo individualizado dessa forma. Então, acho que para introduzir, jogo essas primeiras informações assim que eu acho interessantes, e a gente vai evoluindo, né. Eu não sei, João Otávio, se a plateia depois pode também fazer umas perguntas. Eu acho que é interessante a gente fazer esse debate, essa conversa, que é o que a gente se propõe aqui hoje, fazer essa conversa. Ele deixa várias merdas do passado aqui para nós hoje. Bom, bom dia. Bom dia. Está dando aqui um pouquinho de... isso, desligou. Bom, primeiro, então, eu queria cumprimentar, né, a Transurb por sediar aqui novamente o evento, cumprimentar o João Otávio pela incansável, né, pelo incansável esforço em promover esses encontros. A gente não tem tido, infelizmente, muitas oportunidades de tratar sobre as questões de mobilidade. E, enfim, é uma alegria estar aqui. E poder falar aqui, né, Aldir e eu somos velhos amigos, trabalhamos juntos num projeto da Metroplan, um projeto de transporte. A minha trajetória sempre foi ligada ao planejamento de mobilidade urbana, e hoje eu dou aula na Unicinos, e é muito desafiador também, né, fazer as pessoas entenderem um pouco todos os problemas decorrentes disso e impacto na nossa vida. E aí, então, dando sequência, né, para essa introdução legal aí que o Aldir fez sobre a questão da chegada do automóvel nas cidades e o impacto que isso traz, e principalmente isso aqui em termos de Brasil, né, acho que é importante também a gente contextualizar isso. Acho que o automóvel, ele permitiu que as cidades se expandissem, né? Então, isso, se de um lado é uma coisa interessante, de outro lado, acaba gerando uma série de problemas. E quando a gente fala, atualmente se fala muito em sustentabilidade, né? Sustentabilidade ambiental, econômica e social. E aí eu estava pensando ontem, né, como a questão da mobilidade tem essa inter-relação tão grande com a sustentabilidade, porque de um lado a gente está vivendo um momento de mudanças climáticas, onde a questão ambiental, as emissões,
elas têm que ser minimizadas e o automóvel tem um papel fundamental nisso, né? Aí o esforço em incentivar o transporte coletivo, os modos não motorizados. Aí entra a questão da sustentabilidade econômica, porque hoje as pessoas perdem muito tempo em congestionamentos, horas, né, não só das pessoas dos automóveis, mas também quem depende do transporte motorizado. Então, é muito comum, né, pessoas aqui da nossa região metropolitana despenderem 3, 4 horas diariamente dentro de um ônibus para ir e voltar das suas casas. Assim como as pessoas também, né, para fazer deslocamentos de automóvel. Todos os dias eu fico ouvindo rádio de manhã e ouço dos engarrafamentos aqui da BR-116, engarrafamento da 386, os acidentes, né? Então, isso tem um impacto econômico no país, né? Porque são milhões, bilhões, sei lá, de reais, né, desperdiçados pelo custo do tempo que as pessoas acabam precisando investir para se deslocar. E a questão da sustentabilidade social, porque isso tem toda essa questão, né, das pessoas morarem mais longe, né, que se de um lado o transporte motorizado possibilita se morar em outros locais mais distantes, isso tem um custo, né, daquele tempo que as pessoas estão deixando de usufruir com as suas famílias, de descansar, né, tem a própria questão da dispersão e a dificuldade de tu prover, né, esses lugares com bons serviços, bons equipamentos. Então, assim como o Aldir disse, nós tivemos um crescimento muito acelerado das nossas cidades, principalmente aí na década de 60, 70, né, onde a população do campo veio morar nas periferias, por exemplo, aqui, onde se criaram as regiões metropolitanas, principalmente, e bairros, enfim, locais que cresceram sem planejamento. Né? Sem planejamento, porque foi tudo muito rápido e porque planejamento até hoje, planejamento urbano não é um tema valorizado nas cidades. Ainda que tenhamos, né, o Estatuto da Cidade, Estatuto da Metrópole, obrigatoriedade dos planos diretores, ainda assim, a gente sabe que muitos gestores veem no plano diretor muito mais uma obrigação legal, né, para não ter que responder algum processo de improbidade administrativa, do que propriamente uma ferramenta de planejamento. Assim como o plano de mobilidade urbana. Né? E cito o exemplo aqui do plano de Porto Alegre, que tem 12 artigos, aprovado em 2022, fui procurar mapas, fui procurar algum tipo de detalhamento e não encontrei nada no site da prefeitura. Então, para vocês verem assim como é difícil, né? A própria instituição dos planos de mobilidade, através da Lei da Mobilidade em 2012, para todas as cidades acima de 20 mil habitantes, tinha esse objetivo, assim, de mudar a prioridade que sempre se deu para o carro, para puxar isso para os modos ativos e para o transporte coletivo, porque qualquer prefeito no interior, a gente sabe que acaba se elegendo, né, muito em função da pavimentação de vias, né, a questão do estacionamento, mas não se pensa no transporte coletivo. Então, a gente tem essa questão cultural, né, do carro, do sonho de consumo, do desejo, né, os automóveis têm um grande estímulo tributário no nosso país há muitos anos. Eu estou falando várias coisas aqui que vocês sabem, né, mas eu acho que é importante a gente também pensar um pouco isso, né, e ver que essa questão da nossa mentalidade, né, o próprio Hernani aqui apresentou os dados do trem, então a gente vê que a renda média, né, do pessoal que anda no trem metropolitano é em torno de 5 salários mínimos, né? E um outro dado que eu também acho muito interessante é que, assim, ó, se a gente for ver como o nosso transporte público ele é de má qualidade, em geral, né? Ele não consegue atender às necessidades das pessoas. Todo mundo, quando pode, compra um carrinho, seja um carro velho, seja uma moto, né,
para não depender do transporte coletivo. E aí, quando a gente observa, eu sei porque eu ando de transporte coletivo também, então, tu entra num ônibus em Porto Alegre, tu vai ver que, assim, 90% dos usuários são mulheres. Tá? No transporte intermunicipal, eu sei que também predomina as mulheres. Aqui o Hernani também falou, né, em torno de quase 60, 50 e poucos, 60%, pelo que o Aldir tinha me falado, são mulheres. Por quê? Porque os homens, quando podem, vão comprar uma moto, vão comprar um carro, por velho que seja, vão montar esquemas. Então, assim, é muito duro para uma pessoa como eu, por exemplo, que trabalhei 40 anos no setor público, em planejamento de transporte, e participei de todos os projetos que tiveram nesse período, né? Ver, por exemplo, que até hoje a gente não tem a interoperabilidade tarifária. O trem tem, né, com o TRI e com o TEU, mas ainda assim a gente não tem uma integração tarifária, são cartões diferentes. De um projeto que nós trabalhamos em 2002, eu estava na Metroplan, né, eu fui funcionária da Metroplan há 32 anos, trabalhei na prefeitura, bom, enfim. E, então, assim, N projetos, né? O Aldir e eu trabalhamos no Linha Rápida, né, Aldir? Um projeto muito interessante, então é muito duro, né, a gente ver como é precário ainda, né, a questão do transporte coletivo, que é tão pouco valorizado e que penaliza, né, muito as pessoas. Vou te devolver. Bem, dando sequência, alguém tem alguma pergunta? Acho que pode fazer, né, João? Tá, fiquem à vontade de questionar. Pergunta e comentários são aceitos. A ideia é fazer um painel um pouco mais dinâmico. Fala. Bom dia, eu sou o Sidemar, engenheiro da Transurb, e estou aqui há 41 anos, tá? E muitas dessas coisas a gente viu também. Mas eu queria só fazer referência ao Plano Integrado de Transporte e Mobilidade, que foi desenvolvido para a região metropolitana, tendo a participação das 3 esferas de governo, né? Então, a esfera federal com a Transurb, a esfera estadual com a Metroplan e a esfera municipal com a EPTC. Esse foi um plano robusto, certo? Hoje é um projeto que tem, eu acho que 13, 14 ou 15 volumes, então não é pouca coisa, né? E estudou, assim, as soluções para essa questão nossa, soluções espaciais, propostas de tecnologia e também propostas de financiamento e mais a instituição de uma autoridade metropolitana para gerir o transporte em toda a região. Qual é a situação do plano hoje? Quase ninguém fala disso, quer dizer, a Prefeitura de Porto Alegre esqueceu, o governo do estado nem toca, tem um projeto aí instituído pelo governo federal agora, que é para as regiões metropolitanas do Brasil, para buscar soluções, é o ENMU, né, Estudo Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana para as regiões metropolitanas, e, pasmem, o estudo de transporte e mobilidade, que foi desenvolvido por essas 3 esferas de governo, ele, vamos dizer assim, disseram que ele foi avaliado, mas não aparece como solução, né? E nós estamos numa estagnação na nossa região, e a gente sabe que se a gente introduzisse um sistema desse, com um metrô estruturante, com essas integrações, nós estaríamos dando um grande passo para resolver esse problema do transporte individual e melhorar a qualidade do transporte coletivo em toda a região. E nós estamos deixando o cavalo passar encilhado, porque eu não vejo nenhum movimento de parte do governo do estado e nem de parte da prefeitura no sentido de buscar uma solução desse tipo. Só se fala em BRT, né? Por exemplo, um BRT na CIS Brasil, a CIS Brasil já é extremamente congestionada pelos números de demanda que tem ali, é bem complicado.
talvez a gente tenha que ter um ônibus com 150 lugares a cada 45 segundos. Eu acho meio complicado fazer isso, né? Então, é só essa observação que eu queria fazer. Bem, importante esse resgate do Sidemar. Eu ia citar essa questão do PITMURB, né, que é esse plano, que é o último planejamento grande que foi feito na região metropolitana, né, que a gente tem notícia, e de onde participamos. Mas eu acho assim, mais alguns dados assim, para esquentar um pouco mais essa conversa. Hoje, a frota brasileira é de quase 124 milhões de veículos. Um carro para cada 1,7 habitantes. Um veículo para cada 1,7 habitantes. Então, vocês imaginam todo esse incentivo que foi sempre dado, né, para a indústria automobilística, para a aquisição do automóvel, e também tendo o automóvel como um elemento de distinção social. Isso compete pesadamente, né, contra todas as questões que envolvem a mobilidade urbana. Mobilidade urbana, que é um conceito que veio em 2012 primeiro, lá em 2001, foi o Estatuto da Cidade, que criou a diretriz, né, estabelecendo que cada cidade com mais de 500 mil habitantes deveria ter um plano diretor e um plano de transporte. E esse conceito de plano de transporte evoluiu para o plano de mobilidade em 2012, né? Onde as cidades também, com mais de 20 mil habitantes, deveriam ter um plano diretor. Quando deu a enchente ano passado, eu e o Nazur, nosso presidente, estivemos no Ministério da Reconstrução, trabalhando lá por uns 4 meses, ajudando lá no processo. Fomos requisitados pela Presidência da República para trabalhar lá. E o que a gente percebeu, que a capacidade estatal, tanto do Estado quanto dos municípios afetados, era praticamente nula. Não há técnicos. Os municípios não conseguem elaborar editais, elaborar projetos básicos para fazer as licitações, porque não havia técnicos que pensassem essas questões. Quando surgiu o problema, tinha que dar agilidade, tinha que resolver o problema das pessoas, mas não havia uma solução técnica ao alcance imediato dessas questões. E isso a gente começa a perceber com o desmonte estatal que também tem no Estado, né? O que era a Metroplan há 25 anos atrás e o que é a Metroplan hoje? Ela foi colocada em extinção, inclusive. Permaneceu lá porque criaria um problema de fiscalização do transporte metropolitano que ficaria sem fiscalização. Então, está lá sobrevivendo, né? E aí, essa questão que o Sidemar resgata, que é uma das soluções, grandes soluções que eu vejo para a questão do transporte público, é a autoridade metropolitana e um sistema totalmente integrado nesses municípios que envolvem a região metropolitana de Porto Alegre. Mas, seguindo nessa balada, né, eu acho que alguns elementos que tem que... Agora nós estamos com o plano diretor de Porto Alegre em plena discussão. O que a gente percebe nas discussões que tem aparecido é que é um plano dominado pelo interesse especulativo imobiliário, né? Amplamente dominado por esse interesse, né? Onde a questão dos outros elementos que envolvem o planejamento urbano fica relegado a segundo plano, né? A gente podia pegar um exemplo como Curitiba, né, que pensou o seu desenvolvimento urbano em função da mobilidade urbana, adensando as grandes perimetrais, os grandes eixos de transporte, colocando ali um transporte público eficiente, né, que atendesse a população e permitindo que, ao longo desses eixos, os prédios pudessem ser maiores, enfim. Não sei se é o certo ou errado, mas foi uma medida que foi adotada, né? Como é que nós estamos discutindo isso em Porto Alegre? Nós jogamos cada vez mais os pobres para longe dos centros urbanos, né? Justamente a população que mais necessita e que utiliza hoje o transporte público, né? Porque quem não tem outra maneira de se deslocar, se locomover, tem que usar o transporte público, que é caro, que a própria tarifa continua financiando, apesar de que o subsídio tenha entrado de uma forma bastante pesada, nos últimos tempos, senão ela ficaria impraticável, né? E que soluções a gente vai ter que buscar nesse sentido, né? Para que
o transporte público, a mobilidade urbana, que, do ponto de vista da questão que envolve a produção de poluentes, é um dos maiores elementos hoje, do jeito que ela está colocada. Porque mobilidade urbana não é só transporte público, é tudo que faz com que... Porque transporte e mobilidade está por trás de tudo que nós fazemos, né? Ou caminhamos, ou andamos de bicicleta, ou andamos de carro, ou andamos de ônibus, ou andamos de caminhão, enfim, qualquer que seja a forma de locomover, faz parte da questão da mobilidade urbana. E... Posso falar um pouquinho? Não, na ideia do diálogo, né? Não, eu estava aqui pensando, né? Faz tempo que não se faz pesquisas, né? Mas pesquisas são informações fundamentais para se poder desenvolver projetos, planos. Mas, assim, o dado que a gente sabe é que em torno de 1/3 da população, 35% da população depende do transporte coletivo, né? E aí, isso, ou seja, né, tem uma parcela grande da população que está mais desassistida quando a gente está falando de transporte coletivo. Eu representei a Unicinos na audiência pública do plano diretor, né? Analisei, aliás, eu participei durante 1 ano e meio, praticamente, de um grupo, também representando a Unicinos, num grupo de membros da sociedade civil que acompanharam a questão da elaboração do plano, e o grupo que eu participei, claro, é da mobilidade. E agora, quando foi apresentado, isso foi em 2022 e 2023, quando foi apresentado agora a proposta do plano diretor, não tem proposta só fala de sistema viário, fala de transporte de carga, e praticamente não fala nada de transporte coletivo. Ora, gente, transporte de média e alta capacidade tem que estar no plano vigente, tem. Na proposta do plano, não tem. E, aliás, essa foi a minha intervenção lá na audiência, no sentido de que a equipe técnica considerasse, né, diretriz do plano de mobilidade de Porto Alegre e a questão, né, dos principais eixos, enfim, né, das possibilidades do transporte de média e alta capacidade. O Cidemar trouxe a questão do Pitmurbi, e eu fiquei pensando, né, que quando se trabalhou no plano e tinha uma proposta de rede, né, de média e alta capacidade, eu também quero dizer que, assim, acho que a gente tem muito mais problema de gestão, né, do que problema de soluções técnicas, tá? Mas eu vejo também que agora mudou a mobilidade, não só em função aí dos aplicativos, eu não estou nem me referindo a isso, porque acho que tem uma população cativa do transporte público, mas muito porque a gente teve uma descentralização das atividades. Então, há anos atrás, né, e o Pitmurbi, ele foi desenvolvido aí entre 2003 e foi depois até 2008, por aí, ou seja, 20 anos atrás, né, e nesse período mudou muito a região metropolitana. Então, hoje a gente tem uma série de serviços que são desenvolvidos nas cidades da região metropolitana. A gente tem toda a questão das atividades online, né? Então, o perfil, o comportamento das viagens, dos deslocamentos mudaram. E isso precisaríamos ter mais informações até para poder rever essa questão da própria proposta do Pitmurbi. Mas, de qualquer forma, eu acho que tem uma série de indicativos que poderiam, né, mostrar quais seriam, por exemplo, os eixos prioritários, os grandes projetos que deveria se fazer. Isso também me faz lembrar, assim, de questões que a gente precisa também modernizar, né? Hoje a gente tem uma legislação em relação às concessões, que é uma legislação antiga. É muito difícil para os gestores, né, poderem, por exemplo, fazer certos termos de referência, certas licitações, numa legislação que amarra, né? Hoje de manhã eu vi no rádio que em Santa Maria fazer uma licitação para o transporte público de lá, a empresa atual, concessionária do serviço, entrou com um recurso administrativo e a prefeitura suspendeu,
porque vai ter que revisar o termo de referência. E acho que vai um pouco na linha disso que o Aldir estava dizendo, né, da dificuldade das administrações municipais terem um corpo técnico, a própria quebra, né, da NTP, né, que não consegue, o próprio Ministério das Cidades, a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, que deixou, sei lá, né, que trata dos grandes projetos, mas as prefeituras, elas têm coisas para resolver no dia a dia. Então, assim, sabe lá quando, né, como é que sai um edital com problemas que justifica a paralisação de uma licitação que pode comprometer o serviço. Outro dia eu ouvi no rádio também que Palmeira das Missões tem uma tarifa, sei lá, de R$ 4, R$ 5, e o operador pediu um reajuste para R$ 9. Gente, é inviável isso, né? Então, além da questão do subsídio, não é só isso, tem a questão da própria eficiência, dos indicadores, do acompanhamento, né? Mas eu também queria voltar um pouco aí para a questão do carro, né? Porque o que a gente vê é eu pelo menos percebo, não sei qual é a impressão assim de vocês, mas o descaso com a questão do transporte público. Eu tenho regularmente passado de manhã cedo ali no Parcão, né? Tem uma faixa prioritária, né? Eu canso de ver ônibus, né, circulando nessa faixa prioritária e os ônibus presos atrás dos carros porque não conseguem chegar na parada. Então, assim, qual é a prioridade do nosso transporte coletivo, né? Que não consegue atender isso. No Linha Rápida, eu estou me estendendo aqui um pouco, mas assim, ó, no Linha Rápida, que foi um projeto muito bom, que o Estado desenvolveu, né? Chegou a vir o recurso aqui para o Estado para fazer, era a extensão dos corredores de ônibus para Alvorada, Cachoeirinha e Gravataí. Na época, teve uma rejeição imensa dos comerciantes, né, dos gestores, porque não queriam, né, a construção de corredor de ônibus. Bom, e aí o Estado devolveu o dinheiro, né, porque não conseguiu implementar o projeto, e depois teve uma outra tentativa, isso foi em 1998, até 2002 a gente trabalhou nisso, né? Depois teve uma retomada com o PAC das grandes cidades em 2012, mas acabou não saindo também. Então, vocês veem assim, ó, vários projetos que acabaram não sendo executados, sempre porque tem algum tipo de rejeição em relação à questão do transporte coletivo. Então, assim, ó, eu digo, é uma coisa que está dentro da nossa cabeça, as pessoas só conseguem pensar em carro, né? Não conseguem pensar que o transporte coletivo é uma solução importante para as cidades, por esses aspectos, né? Seja a questão econômica, social, a questão ambiental, e por uma questão de, assim, né, de igualdade, né? Porque da maneira como a gente trabalha, né? Ou seja, fazendo com que as pessoas percam mais tempo, né, nos congestionamentos, que o transporte coletivo não tenha competitividade, vai perdendo demanda cada vez mais, né? A gente precisaria, de alguma maneira, rever isso, né? E não adianta só botar o ônibus elétrico, né, enquanto não se conseguir resolver outras questões um pouco mais estruturais. Mais alguém quer participar? Quer? Claro. Deixa eu fazer uma colaboração aqui, pessoal. Até vou pegar aqui uma frasezinha que eu anotei. Todo mundo conhece essa frase, obviamente, né? Que no século XX tornou-se possível viajar para a Lua, mas impossível atravessar uma rua, né? Porque a gente constrói as nossas cidades pensando na velocidade do automóvel, pensando em reduzir o congestionamento, né? E não olhamos para as pessoas, né? Não olhamos para o pedestre, para o ciclista. E o que eu, na verdade, ia comentar era exatamente sobre esse tema do carrocentrismo, né? Recentemente, tem um projeto de lei de um vereador, acho que Gessé Sangalli, tramitando, falando sobre a instituição de Onda Verde, né? Eu parei para ler o projeto de lei em Porto Alegre. E até escrever sobre isso, não escrevi, por isso que eu vou falar aqui. E aí, o que é interessante desse projeto? Ele não fala em instituir Onda Verde para o transporte público, né? Ele fala em instituir Onda Verde para melhorar a fluidez do carro.
Mas o que é interessante? Ele revoga alguns pontos do plano de mobilidade de Porto Alegre, né? Dentre eles o artigo 4, que fala em alterar a distribuição do espaço viário, priorizando os modos de deslocamento não motorizado e coletivo em detrimento ao individual motorizado. Ou seja, no plano a gente prevê priorizar o transporte coletivo, mas o projeto do vereador é, ao contrário, revogar esse índice porque está desatualizado, né? Segundo ele, não é importante. Depois, ele revoga mais 2 itens na proposta dele. Um é em relação à questão do mapa de fluidez do trânsito de Porto Alegre, ou seja, esse mapa de fluidez, ele serviu até de base para a implementação de faixas exclusivas para priorizar o transporte coletivo, né? Na visão do vereador, isso não seria necessário. Ou seja, eu vou retomando essa questão de não fazer esse controle e redução aí do número de veículos, que é o que a gente precisa, né? Reduzir o carrocentrismo, né? Priorizar pedestres, transporte coletivo e ciclovia. E o outro item que também trata no plano de mobilidade é a questão da legislação do transporte por aplicativos, que ele também ele diz para retirar do plano. E, claro, no nosso entendimento, o transporte por aplicativos, ele trouxe mais um agravante, né? Ele trouxe mais congestionamento, trouxe mais problemas, não paga por nenhum dos seus externalidades que ele gera para o transporte público, mesmo com uma crise, né? Até desigualdade social, porque quem usa o transporte por aplicativo é quem tem uma renda mais alta, quem está lá na Restinga, quem está na Lomba do Pinheiro não tem condição. Então, entrando nesse ponto aqui, né? O grande problema é que a gente tem planos de mobilidade urbana, a gente vai lá, dá um discurso bonito que estamos priorizando a mobilidade urbana, mas na prática a gente continua colocando o veículo, né, dentro do primeiro ponto, e aí entrando no transporte, que vocês comentaram bastante, acompanha aí esse plano integrado, há uns 20 anos também, participei do projeto Pitmurb, a gente não consegue avançar, a situação do transporte metropolitano, para mim, é muito grave, né, a gente vem aí com cidades com tarifas de R$50, linhas de ônibus com 4, 5 viagens no dia. E cada ano vai reduzindo a demanda, vai reduzindo a oferta, então é um ponto que a gente não vai existir um sistema de transporte metropolitano. Se o governo estadual, municipal, enfim, se não existe uma autoridade metropolitana, o caminho do transporte metropolitano, na minha opinião, se caminha para se extinguir, ficar muito pouco, porque a gente não consegue sentar todo mundo numa mesa e organizar e traçar uma estratégia para priorizar esse projeto que é tão importante para nós. Mas é isso. Obrigado. É interessante essas questões que é Diego, né? Diego traz, porque que contribuem exatamente no rumo que a gente pode levar essa discussão aqui, né? Eu trouxe alguns dados, eu gosto muito de dados, porque eles ajudam a gente a pensar um pouco e aprofundar o processo. Porto Alegre transportava em 2012, fazia 329 milhões de viagens, 329 milhões de passageiros naquele ano ela tinha. Hoje, não, em 23, eu não tenho os dados de 24 e 25, ela em 23 ela chegou a 159 milhões. Ou seja, perdeu praticamente 50% daquilo que ela transportava lá em 2023. A Transurb, um outro exemplo. Nosso maior momento assim, de transporte foi quando nós introduzimos a extensão até Novo Hamburgo. Foi em 2014, quando transportamos praticamente 59 milhões de passageiros naquele ano. O ano de 23, nós transportamos 31 milhões, e em 24, em razão da enchente, foram 20 milhões de passageiros. Vocês podem ver o quanto a gente também reduziu. O que isso significa? A Nívia trouxe alguns elementos, né, que contribuem para isso, e se a gente não entender como a sociedade se organiza hoje, a gente talvez não consiga encontrar as soluções para tudo isso, né? As projeções que alguns estudos apresentados para nós pelo estudo que o Sidemar fez referência, indicam que Porto Alegre tem crescimento vegetativo negativo, ou seja, a população vai diminuir até 2030, é isso? 54, né? Ou seja, e que não há uma expectativa de que, considerando a atual situação, o aumento do número de passageiros ocorra, pelo menos aqui no eixo da da região metropolitana, né, e em Porto Alegre e nos demais municípios. Bom, para onde nós vamos nos dirigir, então, né? O que a gente
tem que pensar como solução para tudo isso, né? Primeiro, eu acho que assim, as cidades têm que ser voltadas para as pessoas, né? Para a coletividade, né? E a partir desse conceito, né, entendendo que ninguém tem mais propriedade do que o outro, né? Ou seja, que o transporte individual não seja prioritário em relação a outros meios, né? A gente tem que começar a construir soluções nesse sentido. Quer falar? Quero. Eu acho que é bem preocupante, né, essa questão, né, da visão. Eu acho que o vereador, na verdade, ele reflete, né, a posição de um conjunto de pessoas aqui da cidade. E é preocupante por isso, né, porque se entende que o transporte coletivo estorva, né, e que, portanto, temos que melhorar as condições do automóvel. Eu estava pensando aqui, lá na Unicinos, eu dou uma disciplina onde nós trabalhamos com cidades, né? Os alunos fazem um trabalho e tal. E há uns semestres atrás, a gente trabalhava com uma cidade pequena aqui do interior. E aí a gente sempre faz contato com a prefeitura, né, com secretário, chefe de gabinete, sei lá, enfim, leva os alunos, visita de campo, aquela coisa toda. E os alunos passam o semestre todo, né, a primeira parte fazem uma leitura da cidade, né, e uma leitura técnica, e depois fazem uma proposta, né, de um plano estratégico. E aí vão identificar os principais problemas e ver, né, que ideias poderiam ajudar a cidade. E nessa cidade, eu fiquei muito surpreendida, né, e eu acredito que isso aconteça em vários outros lugares, porque eles estavam aprovando uma série de empreendimentos, de loteamentos, né, em zonas dentro do perímetro urbano, né, na continuação da cidade. Só que assim, ó, uma cidade que não tem transporte coletivo, que tem muitos automóveis, não tem ciclovia, poderia ter, poucas calçadas, e esses loteamentos, e eram vários loteamentos, né, eu fiquei pensando, né, porque ali até me disseram que algumas pessoas vêm de carro até o centro da cidade, onde ali eles pegam o ônibus para ir trabalhar em outra cidade, tá? E aí eu fiquei pensando, gente, esses trabalhadores, essa população que vai morar ali na periferia, é uma população que vai depender, não tem carro, não vai ter carro. Como é que eles vão se deslocar? Então, assim, a prefeitura não está se dando conta, né, de ficar aprovando loteamentos em áreas distantes, quando, na verdade, deveria ter uma proposta, né, que equacionasse essa questão de uma conexão melhor, eu sei que é difícil, né? Eu acho que isso, aliás, é uma outra questão que eu anotei aqui, né? Que é a dificuldade das cidades menores, porque a gente está muito acostumado com trabalhar com as cidades grandes, né? Com os problemas assim de grandes demandas de transporte. Mas e como é que ficam as cidades, né? Onde tem dificuldade para ter um sistema de transporte maior, mais completo, efetivo, porque tem toda a questão dos horários, como é que vai, digamos, conciliar a parte de uma oferta adequada, né, compatível com as necessidades da população, com o preço, com a qualidade do serviço, com a questão da regularidade. Então, eu acho que é muito desafiador isso, né? Mas aí é que entra, de um lado, a questão do plano diretor, de um plano de mobilidade conciliado com isso, né? Onde possa se pensar algumas estratégias, né, em termos de melhorar, por exemplo, as atividades. Porque, assim, faz o loteamento, aí eu digo lá para meus alunos, aí a pessoa, para comprar um pão, vai ter que andar, sei lá eu, quantos quilômetros, não é possível. Então, a gente tem que pensar em outras questões do urbanismo, onde a gente possa desenvolver algum tipo de centralidade, né? O comércio, o serviço, a escola, né? Depois vai ter uma delegacia de polícia, um posto de saúde, uma praça, né? Então, é um modelo de cidade onde as pessoas possam desenvolver as suas atividades
mais próximas. Acho que, não sei se vocês já ouviram falar de um conceito que está se expandindo bastante, que se chama cidade de 15 minutos. Né? É um conceito que começou em Paris e várias cidades já estão adotando, numa ideia de que se criem, né, dentro dos bairros, incentivos para que as pessoas possam consumir, ter lazer, trabalhar, tudo mais perto, né, para fazer seus deslocamentos em 15 minutos até. Então, eu fico pensando, né, que as nossas cidades, aí, em geral, elas crescem, né, de uma maneira sem essa visão, né, primeiro, né, de ter uma variedade em relação à questão dos usos, para estimular que as pessoas viajem menos, se desloquem menos. E, de outro lado, se elas precisarem se deslocar, né, que elas possam fazer isso de bicicleta, ou elas tenham um transporte. A gente vê aqui, sei lá, Vale dos Sinos, aqui na Serra, muitas empresas trabalham com fretamento, né, que é um modo de transporte coletivo também bom, né, interessante, porque resolve o problema daquela demanda que não tem como se deslocar, né? Racionaliza isso, otimiza, né? Então, eu fico pensando que vai ter que se ter muita vontade, né, para trabalhar com alguns requisitos operacionais, né, sobre a questão, né, da regularidade, né? Hoje em dia é muito comum o ônibus, a pessoa está na parada, e aí o ônibus não passa, e daqui a pouco passam 2 ou 3 ônibus. Isso é muito, eu vejo isso, muito frequentemente. Eu moro lá no Menino Deus, e quando eu vejo tem 2 ou 3 T5, T2, né? Isso é horrível, né? Porque significa que vai ter gente amontoada na parada esperando, e que depois tem ônibus adiantado, tem ônibus atrasado, né? Quer dizer, acho que é bom a gente já ter hoje, sei lá, aplicativo, tecnologia para ajudar, mas também a gente tem que ter uma tecnologia melhor para fazer uma regularidade do serviço, né? Não pode acontecer isso, isso vai dar problema, e é muito frequente isso, né? A questão da integração, né? A gente sabe que sempre é muito complicado para uma pessoa fazer o trecho final de uma viagem, né? Ou seja, vai chegar lá num certo ponto e teria que continuar o deslocamento. Então, essa questão, né, do planejamento do transporte, que é pouco valorizada, né, cada vez mais a gente precisaria investir, e também me ocorreu agora, né, essa questão, por exemplo, do vereador Sangalli, né, que ele tem uma ideia de acabar com o corredor da Farrapos, né, e eu já conversei com ele e acho isso assim um absurdo. Não foi o corredor que matou a Farrapos, né? Acho que a prefeitura deveria fazer um projeto, porque o corredor é importante, né? Tem que dar prioridade para o transporte coletivo. E a questão toda assim, ó, qual é o tipo de atividade? Está ali a questão do que a gente chama vitalidade urbana, fachadas ativas. Então, assim, não tem o que fazer na Farrapos, aí só pode ficar insegura e pouco frequentada, né? Aí encher de estacionamento também, mas a gente sabe que estacionamento, quem vai usar vai ser ali o proprietário e tal. Essa semana, eu estava conversando com um amigo que mora em Barcelona, e ele dizendo que a prefeitura resolveu fazer uma via de pedestres numa avenida bem importante. E teve uma enorme rejeição e crítica dos comerciantes, mas a prefeitura implantou. Bom, passado algum tempo, o comércio foi tão valorizado com isso que eles pediram para a prefeitura estender o projeto. Então, está mais que provado isso, né? Que pessoas circulando nas ruas sempre vai ser bom para todo mundo, né? Para o comércio, para a segurança, para as próprias pessoas. Então, acho que a gente tem que repensar, né, essa questão, né, do papel que o acesso das pessoas pode trazer para as cidades. Falei bastante. Qual é a pergunta, Alexandre?
Olá, bom dia a todos. Pergunta aqui da internet. Lembrando que quem nos acompanha pelo YouTube pode fazer suas perguntas e considerações. Marco Aurélio Caminha Júnior. Primeiro, ele parabenizando aqui pelo evento, assim como outros tantos já parabenizaram, patrocinadores e apoiadores, por trazer um tema de extrema relevância. Ele aproveitando para trazer um ponto de reflexão. A minha percepção é que Porto Alegre é uma das capitais com maior número de semáforos por quilômetro de vias. Será que está sendo aplicada a engenharia de trânsito adequada? Práticas de economicidade e estudo de fluxo estão sendo utilizadas? E ele diz assim, não quero tirar a prioridade do pedestre, mas temos muitos postes redundantes para semáforos e sinalização. Observamos esse custo, precisamos de segurança, mas com o uso adequado da engenharia. O João Otávio lembra que o diretor da IPTC vai estar aí amanhã. Não é um tema que eu domino também, então eu não teria resposta para essa questão, né? Que é essa questão de semafórica, de trânsito, enfim. Anívia... Eu também não é meu forte, né? Mas eu acho que isso mostra, de novo, né, como a gente tem essa questão do transporte privado calcado, assim, que o nosso olhar ele é sempre muito mais focado na questão da prioridade do transporte privado. Então é difícil, a gente sempre vai achar que tem muita sinaleira, aí é complicado. Eu acho que amanhã talvez dê para guardar essa questão para ele responder com mais propriedade. Bem, só para ir se encaminhando, eu acho. Né? Parece que tem mais perguntas. Tem mais perguntas? Ah, só essa? Acho que se encaminhando para as conclusões, né? Não sei quanto tempo nós temos, já passamos do tempo, né? Um pouquinho. Mas eu acho assim, eu em 2008 fui fazer um curso no Japão e no tempo que eu estive lá, todo o tempo que eu estive lá, eu nunca senti a necessidade de usar um táxi, um automóvel, não tinha mesmo, mas não sentia necessidade. Eu usava trem para tudo. Para onde eu quisesse ir, tinha trem. Imaginava um destino, porque fim de semana eu aproveitava para passear, para conhecer, imaginava um lugar para ir, procurava e achava, e ia tudo de trem. Não tinha necessidade para ir de carro. O que eu quero dizer com essa experiência é que, para deixar o carro em casa, o transporte público tem que ser atrativo. Não basta só colocar o corredor de ônibus. O ônibus tem que ter ar-condicionado, tem que ter conforto para o usuário. E aí a gente vê o quanto da frota que tem isso. Né? Tem que ter velocidade, tem que ter uma série de outras questões, né? Que possam fazer com que a pessoa deixe de utilizar o carro e utilize o transporte público. Né? E tem essa questão, não vamos esquecer que o transporte público é um direito social. Está na Constituição. Né? Assim como a saúde, a educação. Talvez a gente tenha que caminhar para um sistema único de mobilidade, uma questão que os técnicos a nível nacional já estão discutindo, né? Ou seja, é um problema da sociedade. E a sociedade ela tem que pagar por isso. Não mais só o usuário do transporte público, que com o seu dinheiro lá, tem que pagar a tarifa. Não, é um problema social. Quem ganha com o transporte público eficiente é toda a sociedade. Não é só quem utiliza o trem, o ônibus, enfim, o mecanismo que tiver disponível para isso, né? Outras questões, né, assim, que podiam citar aqui, a questão das vítimas de trânsito, os impactos ambientais, a questão do sistema de arrecadação, outra história. Na mão de quem está hoje o sistema de arrecadação, tanto metropolitano quanto urbano, quanto de Porto Alegre? Está na mão dos empresários de ônibus. Isso tem que estar na mão do poder público. Ele tem que gerenciar essa receita. Tem que estar na mão dele. E não está. Não está. Passaram para a iniciativa porque ela tinha condições de fazer naquele momento, fez e está operando até hoje. Né? Como também todo o processo de integração intermodal, né, que a gente tem que
aprofundar essa discussão, né? Nós estamos aqui internamente fazendo várias discussões, o Sidemar e o Frank, que são colegas aqui da empresa dessa área, trazem muita discussão. Nós temos que trazer o usuário de volta para o trem. Do jeito que está hoje, ou ele pegar um ônibus lá em São Leopoldo, depois pegar um trem, talvez fique mais caro para ele se deslocar do que pegar um Uber. Então, não dá para continuar assim, né? Mesmo com a tarifa do trem sendo bastante atrativa, a dos ônibus não é. Enfim, no conjunto isso acaba ficando muito caro. Eu acho que é isso, assim, como em termos de elementos que eu trago, além dessa questão da autoridade metropolitana, que é fundamental, porque assim, entender o que é essa autoridade metropolitana. Com a Constituição de 89, cada ente federativo, Estado, municípios, Estado e União, passaram a ter prerrogativas em seus territórios. Quem manda no município é a prefeitura. Então, essa autoridade metropolitana, de certa forma, é uma delegação dos municípios e do Estado para um ente que vai gerenciar o transporte público na região metropolitana, ou seja, ele vai determinar e fazer, com a participação, claro, dos municípios e do próprio Estado, né? Vai determinar e fazer todo o processo de planejamento, integração, enfim, gerenciamento dessa questão. Bom, eu queria comentar ainda mais duas questões, assim. Uma é como a tecnologia pode nos ajudar a melhorar a qualidade do serviço, né? Eu estava pensando, por exemplo, aqui em Porto Alegre, como as lotações perderam demanda, né? E isso é um problema, né? Porque começou como um transporte seletivo, um transporte de mais qualidade, mas que ao longo do tempo foi perdendo, né, todo o espaço que tinha, e que seria uma boa oportunidade, né? Olha, a gente hoje em dia trabalha com GPS, sei lá, faz busca por demanda, sei lá, tem mil possibilidades, né, que a tecnologia poderia ajudar isso, né? Um outro caso que eu também anotei aqui, agora estou falando de tópicos, assim, de coisinhas que eu não comentei nas minhas intervenções anteriores. O problema das rodoviárias, né? A gente está falando de transporte coletivo. Então, eu lembro que anos atrás, depois que eu me aposentei na Metroplan, trabalhei no WRI Brasil uns anos, e a gente estava assessorando a Prefeitura de Rio Grande, num projeto Minha Casa Minha Vida, exatamente nessa questão de inserção urbana e mobilidade. E eu lembro de ter conversado com o prefeito na época, porque eles tinham um projeto para tirar a rodoviária do centro da cidade. E eu tentei mostrar por A mais B como era uma decisão, do meu ponto de vista, equivocada, porque a rodoviária, o argumento é que a rodoviária estava causando transtornos no trânsito. Tá? Só que assim, a rodoviária central, ela era um ponto extremamente acessível para a população, porque as linhas de ônibus chegavam lá, porque as pessoas podiam se deslocar a pé, quem morava mais perto. E aí não teve jeito, né? Aí a rodoviária acabou sendo transferida, e eu tenho certeza que aquele espaço ali do entorno acabou sendo ocupado pelos carros. Eu tenho parentes que moram em Passo Fundo, e esses tempos estava conversando, e uma prima que vinha, inclusive, trabalhar eventualmente em Porto Alegre, me disse, eu tenho ido menos, porque antes tinha vários horários de ônibus diretos de Passo Fundo a Porto Alegre, e agora não tem mais, agora tem menos horários e pinga-pinga, então eu estou indo menos a Porto Alegre. Então, vocês veem assim, como essa questão, né, do transporte intermunicipal, que é um transporte coletivo, também afeta a questão do deslocamento das pessoas, porque as pessoas acabam tendo que ir de carro, porque não tem muita opção. Então, assim, ao invés de valorizar, de deixar as rodoviárias, volta e meia se fala de tirar a rodoviária de Porto Alegre ali daquele ponto. Eu sou contra, totalmente contra. Assim, dá engarrafamento, congestionamento, eventualmente, sei lá, na Páscoa, no Natal, no Ano Novo, não sei o quê, mas assim, os ônibus todos passam ali, o trem está ali, ou seja, é um lugar de alta acessibilidade, e a gente tem que valorizar isso, porque tem toda uma parcela da população que vai usar o transporte coletivo, e a gente precisa fazer isso com uma boa oferta, com qualidade, né? Um outro ponto que eu também não comentei
essa questão dos acidentes, né? Quando a gente está falando de carrocentrismo, a gente tem tido índices muito altos de acidentes, maior ainda com as motos. Então, assim, o transporte coletivo é muito raro a gente ter acidente, sei lá, algum atropelamento, né? Mas o transporte coletivo, gente, é um jeito ainda muito mais seguro, né, das pessoas viajarem, né? Diferentemente aí, né, de situações que a gente vê e que a gente vai falar ainda aí no evento, né, em relação à questão do transporte privado, a questão da sinalização, a questão da educação do trânsito, né? Então, esse ponto também, né, que é um outro ponto importante, que é além, digamos, da prioridade, né, que o transporte coletivo tem que ter, mas aí um bom serviço, né, onde a gente possa também ter questões de frequência, de regularidade, de informação, de redes integradas e tudo, né, tem essa questão, né, de cada vez mais poder se usar o transporte, né. Eu também tive recentemente uma experiência, agora em julho, de férias, eu fui para Luxemburgo, né, e, bom, lá o transporte é gratuito, todo gratuito. E aí, assim, andei vários momentos do dia, sempre com muita gente andando no transporte coletivo. É caríssimo estacionar, né, nas ruas. Então, é uma outra visão, né? E não é só trem, era metrô, bonde elétrico, ônibus, o aplicativo funciona super bem. Eu achei muito interessante que, às vezes, o trem ou o ônibus chegava com 1 minuto ou 2 antes do tempo previsto, ele parava, ficava esperando o horário dele sair, porque tinha gente que estava controlando para pegar na hora. Gente, primeiro mundo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem muitos desafios pela frente, mas vamos tocar, né? Obrigada. Obrigado, pessoal. O Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025, mostra estudo do Google. Déficit de engenheiros no Brasil chega a mais de 75 mil profissionais. Um levantamento do Google for Startups sobre a escassez no mercado de TI aponta que a ausência de tecnologia, entre outros fatores, tem impactado o setor. Você está pronto para ser o agente transformador no nosso país? Nosso futuro é feito de pessoas se comunicando e capacitando umas às outras para fazer mudanças reais em nosso país. Mas para essas mudanças acontecerem, nós precisamos agir. Afinal, para a inovação e sustentabilidade andarem juntos, é preciso tecnologia. E para o Brasil se desenvolver, é preciso engenharia, agronomia e geociências. Você está preparado para ser o agente de transformação que o país precisa para crescer? Te convidamos a caminhar com a gente em direção a um novo momento da nossa profissão. Chegou a hora de nos transformarmos em protagonistas dos projetos que podem mudar a vida das pessoas do nosso país. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul faz muito, porque faz junto. Uma gestão colaborativa e transparente que coloca as pessoas em primeiro lugar. Serviços mais ágeis e inteligentes, trazendo inovação profissional, com direito à carteira digital e menos tempo na compensação das ARTs. Mais segurança, mais confiança e mais tranquilidade.
Os profissionais do CREA-RS estão no campo, na cidade, em todos os lugares e momentos. Com fiscalização preventiva, orientativa e educativa, sempre em defesa da sociedade e do exercício legal das profissões. Com uma visão empática, de equidade, de diversidade e de sustentabilidade, o CREA-RS está trabalhando para o planeta, para as pessoas e para a sociedade. E seja por onde for, está construindo o futuro e um mundo melhor. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. A gente faz muito, porque faz junto. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea, CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é a instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea, CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a RT. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências. Poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos Profissionais do CREA.